Vamos lá para mais uma aulinha e hoje a nossa aula é muito especial. Vamos falar da ressurreição de Cristo. Vamos falar da Páscoa, uma data muito importante na qual a gente se remete às histórias que o vovô e a vovó contavam. Mas hoje a tia trouxe uma surpresa. Hoje a tia vai falar da Páscoa escondida. É, isso aí. Eu sei que você está pensando no ovo de Páscoa, nos chocolates, mas a tia quer falar para você um pouquinho do que a Bíblia diz sobre a Páscoa. Uma história muito linda, uma história de salvação. Jesus, ele foi para Jerusalém. Estava em cima de um burrinho e o povo aclamava Jesus dizendo: Hosana, ele vive, ele é o nosso rei. Todos estavam muito felizes porque eles sabiam que Jesus era o rei dos judeus. Mas houveram muitas perseguições e pessoas começaram a querer declarar que Jesus não era o Salvador. Mas Jesus não estava preocupado com isso, não. Jesus reuniu os discípulos para orar. E ele preparou, ali naquele momento de oração, o coração de todos os seus discípulos. Ele preparou a última ceia. Ele pegou o pão e ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele pegou o suco de uva e falou: esse é o meu sangue, que é o cálice da minha aliança, o meu sangue que salvará vocês. Jesus foi falando com os discípulos sobre o plano da salvação. Enquanto ele conversava com os discípulos ali sobre o seu sacrifício no Calvário, sobre tudo que ia acontecer, preparando os discípulos, ele caminhou para o Getsêmani. E ali, quando ele estava conversando, ele falou para os discípulos: fiquem aí, que eu vou ali orar um pouquinho. E quando Jesus foi orar, encontrou os discípulos cochilando, ficou preocupado, falou com eles de novo e foi conversar com o Senhor. Quando Jesus foi conversar com Deus, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que aquilo era um plano de Deus e que ele teria que ir até o fim. Enquanto Jesus conversava com os discípulos sobre tudo que ia acontecer, cadê Judas? Judas sumiu. De repente, no meio da noite, chegam os soldados juntos de Judas. E Judas chega perto de Jesus e o beija. Deu um beijo em Jesus. E Jesus ainda falou para ele: amigo, o que você quer fazer? Faça logo. Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. Quando o Judas beijou Jesus, sabe o que aconteceu? Os soldados vieram, pegaram umas cordas e amarraram Jesus. Levaram Jesus até Caifás. Jesus foi para lá preso. E quando chegou naquele lugar, ele teria que ser julgado com Pilatos. E naquela época, todos os pecadores, eles tinham uma morte na cruz. Sendo que Jesus não tinha pecado. Jesus estava pagando o preço do nosso pecado sobre a vida dele. Mas Jesus sabia que teria que ir até o fim. Os soldados chicotearam Jesus. Os soldados colocaram uma coroa de espinho em Jesus. Coitadinho de Jesus. Aquela coroa, quando entrou na cabeça do nosso mestre, sangrou, machucou ele, mas ele estava firme no propósito de salvar o mundo. Como diz naquela palavra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus cumpriu até o fim. E ele foi parar numa cruz. Judas vendeu ele por 30 moedinhas. Vendeu Jesus, traiu Jesus. O Senhor ficou firme no propósito de salvação. Quando ele foi colocado naquela cruz, lançaram sobre ele uma lança que foi em seu coração. Jesus tombou a cabeça e morreu naquela cruz. Quando ele morreu, o céu escureceu, a terra tremeu, tudo ficou diferente.
alguns soldados falaram assim, nossa, realmente ele era o rei dos reis. Eles ficaram assustados com tudo, mas tinha se consumado. Tudo aconteceu como Deus projetou. Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu naquela cruz. Quando tudo se cumpriu, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus e colocou sobre uma tumba. Ali ele colocou o corpo do mestre. A cruz ficou vazia. Era uma sexta-feira. Passou o sábado, passou o domingo. E quando foram naquela tumba procurar Jesus, o túmulo estava vazio. Só estava aquele lençol, como um sinal de que Jesus voltaria. E sabe o que aconteceu? No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Chocolate é muito gostoso, mas a Páscoa é o símbolo da crucificação de Cristo, que Ele morreu por amor a nós. Nós não podemos esquecer isso. Então, nesta Páscoa, em alegria, em comunhão com a sua família aí na sua casa, não esqueça de orar, agradecendo o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Deus abençoe vocês. Tia Claudinha está com muitas saudades, mas eu sei que o Senhor está cuidando de todos nós e Ele está presente aí no seu lar. Não deixe de orar, não deixe de abençoar a sua casa, porque Jesus já se sacrificou por nós. Agora chegou a nossa vez de honrar Ele, dizendo, glória a Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.